Eu sou o subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional da República de Angola e também diretor adjunto de Comunicação Institucional e Imprensa da mesma Polícia Nacional da República de Angola. O objetivo que nos traz esta tarde aqui é para fazermos um ponto de situação relativamente à operação de recolha compulsiva de armas de fogo às empresas privadas de segurança, que decorre desde o dia 18 de fevereiro. É 18 de fevereiro, não é? Desde o dia 18 de fevereiro. Nós, na altura, dizíamos que a 5 de março, portanto, iríamos proceder a um ponto de informação. Então, cá estamos hoje, a 7 de março, para fazer então esse ponto de situação. É importante dizer que é um ponto de situação, não é o balanço final da operação. O balanço final da operação deve ocorrer por volta do dia 20 de março. Portanto, dia 20 de março nós devemos ter os dados completamente compilados e vamos novamente chamar os nossos parceiros para proceder então à apresentação do balanço desta operação. Trata-se de uma campanha que tem âmbito nacional, portanto decorre nas 21 províncias e tem como objetivo retirar as armas de guerra das empresas privadas de segurança e dos sistemas de autoproteção, substituindo-as pelas armas legalmente estabelecidas. Como já disse, no dia 12, portanto, é o período em que as 20 províncias vão terminar de enviar os dados e no dia 15, portanto, a província de Luanda também deverá enviar os dados para que possamos então, como disse anteriormente, no dia 20, proceder ao balanço final da operação. Em todo o território nacional, desde o início da operação, foram recolhidas um total de 11.590 armas de guerra, sendo 9.424 por meio de recolha coerciva e 2.166 por meio de entrega voluntária. 9.377 foram os carregadores recolhidos e também 53.174 as munições. Do ponto de vista das características das armas recolhidas, portanto, foram 9.408 metralhadoras tipo AKM, 2 metralhadoras PKM, 4 galiles, 6 pistolas, 3 caçadeiras e uma mini-11. O controle estatístico por província podemos fazer. Podemos já dizer que a província de Cabinda tem 100% das armas de guerra recolhidas. Nesse momento, as empresas privadas de segurança e sistemas de autoproteção na província de Cabinda já não utilizam armas de guerra. A província do Zaire está a 1% de concluir o processo, portanto, a 99%. A província de Mochico está a 8% de concluir o processo, portanto, 92%. A província do Cunene, 12%, 88% e o Bié com 28%. Portanto, estamos apenas a mencionar aqui umas províncias para dar ideia do andamento do processo nas 21 províncias do país. A província de Luanda recolheu apenas um total de 1.329 armas, 1.326 carregadores e 7.224 munições. Portanto, a província de Luanda é quem se encontra mais atrasada. Por isso é que anteriormente dissemos que a província de Luanda, o processo vai até ao dia 15, ao contrário das outras províncias que devem ir até ao dia 12. Em termos de constrangimentos, portanto, fatores críticos que condicionaram o cumprimento das metas até o dia 5, podemos informar que os postos localizados em zonas recônditas que não permitiam a recolha das armas de guerra no período estabelecido para a operação, também a existência de armas de guerra a cargo de empresas privadas de segurança e sistemas de autoproteção que foram roubados, furtados e transferidos
para outros postos, sem que houvesse comunicação ou comunicação prévia à Polícia Nacional. Como já dissemos, inicialmente estava previsto terminar a operação no dia 5, mas pelos constrangimentos que apontamos atrás não será possível, e os novos prazos, ou a prorrogação de prazos, será até ao dia 7 de março de 2025 para as 20 províncias, ou para todas as províncias, para Luanda até dia 15 de março de 2025, e a operação terá o seu fim no dia 20 de março de 2025. Depois do dia 20 de março, nós vamos notificar os nossos parceiros para a apresentação dos resultados finais da operação. Era a informação síntese que queríamos trazer. Muito obrigado pela atenção. Luanda, por que está atrasado? Bom, a situação de Luanda é mais complexa. A maior parte do número de empresas, como dissemos inicialmente, encontra-se na província de Luanda, e os constrangimentos que nós tivemos foram verificados essencialmente na província de Luanda. Daí termos prorrogado o prazo na província de Luanda para ver se nos prazos estabelecidos nós tenhamos a operação concluída em Luanda também. Quais são os constrangimentos? Bom, os constrangimentos que nós já referimos é a distância que existe entre o ponto da sede da empresa até aos postos. Portanto, nem sempre é possível concluir a fiscalização ou a recolha em tempo útil, dada a distância entre uns e outros postos. O outro constrangimento também são os registros estatísticos. Por exemplo, há armas que as empresas perderam, foram roubadas ou furtadas, mas que ainda constam dos mapas e as empresas não nos informaram a tempo. Portanto, esses são alguns dos constrangimentos. Quantas empresas no Luanda têm e quais as estratégias que estão a tomar para que essas empresas possam trazer as armas? Bom, é uma boa pergunta. A estratégia que existe para que as empresas possam trazer as armas não é tanto o ponto. O ponto é que a lei proíbe as empresas privadas de segurança de usarem armas de guerra, isso está assente. Nós fizemos campanhas voluntárias e o número de armas entregues foi bastante reduzido. Estamos agora a fazer campanha coerciva e esperamos até o dia 20, que é o prazo que estamos a dar para o fim da operação, ter recolhidas o maior número possível de armas, e a partir daí para frente as empresas que não cumprirem ou que não procederem à entrega voluntária vão incorrer nas violações legais subjacentes a esse comportamento. Posse ilegal de arma de fogo, desobediência, responsabilização da pessoa coletiva para as empresas e por aí em diante. No total, são controladas 4.093 empresas em todo o país. Portanto, a maior parte delas são em Luanda. Dessas 4.093, 2.448 são já licenciadas e 1.645 estão em processo de legalização, portanto, aguardam pelas suas licenças. Fala-se em volta ao tema, a maioria das empresas de segurança são os detentores são guarda-costas e chefes destes países. Como é que vocês vão conseguir? Como é que a polícia vai conseguir travar? Bom, colocou muito bem. O que se passa é aqui não estão em jogo os proprietários das empresas, nem está em jogo a polícia, está em jogo a legalidade. Portanto, é o país que quer que as coisas andem dentro da lei. Portanto, não será impedimento, não está a haver impedimento até agora, as empresas estão a colaborar, sabem que têm que colaborar, se quiserem persistir ou continuar neste mercado, devem conformar-se com a lei. É a única explicação que podemos dar. Não importa quem são os donos das empresas. O que importa é que a lei será cumprida e as empresas não têm como fintar ou como furtar-se dessa conformidade. Há aqui dois cenários. Um primeiro relacionado às empresas que estão a utilizar as armas, outras de forma coerciva, outras isso. Eu queria saber qual é o destino que será dado a essas armas pela polícia e se as empresas terão eventualmente um desconto, porque são armas, as armas têm que ser adquiridas, dinheiro, multas em relação da capacidade financeira que vai não têm possibilidades para adquirir as armas. Haverá algum bom senso por parte da polícia, sabendo que é a polícia que detém os armamentos no país, para essas
Eu creio que o nosso colega não está muito bem informado, mas a comercialização de armas não é feita pela polícia, é feita por empresas privadas licenciadas pelo Estado angolano para o fazer. Agora, em relação aos preços, também já foi abordado. Portanto, o mercado tem esses preços. E uma empresa que esteja em condições de estar no mercado tem que ter capacidade de comprar as armas a esses preços. Se não tiver capacidade, vamos deduzir ou vamos entender, por maioria de razão, que a empresa não tem capacidade para continuar no mercado. Agora, em relação às armas recolhidas, é uma boa pergunta. Aquelas que estão em estado obsoleto, elas são destruídas. Aquelas que puderem ser reaproveitadas, elas são reaproveitadas, porque são armas, não é? Quer dizer que essas armas vão supor ao mantimento da polícia já está. A polícia ou as Forças Armadas, elas ou seja, a detentora dessas armas de guerra são as Forças Armadas. Portanto, após a recolha, elas são avaliadas e devolvidas às Forças Armadas. Bom, eu não consigo precisar só as armas de Luanda, mas nós, no início, na projeção da operação, falávamos em cerca de 40 mil armas, mais de 40 mil, e estão recolhidas 11 mil. Quer dizer que a distância entre o que falta e o que já foi recolhido são de cerca de 30 mil. Bom, o grande ganho deste processo de legalização das empresas, de regularização das empresas privadas, é exatamente a possibilidade de que nós temos daqui para frente de fazer um controlo dos armeiros, particularmente dessas empresas privadas que comercializam. Temos, sim, senhora, um controle. A comercialização das armas ou a aquisição das armas por parte das empresas de segurança obedece a um processo muito rigoroso, onde a polícia acompanha em todos os passos até que a empresa tenha a arma, a empresa privada de segurança tenha a arma no seu armeiro. Portanto, é um acompanhamento bastante minucioso e com processos bastante rigorosos. Também, a título de informações, é dizer que nós temos 11 empresas licenciadas para a comercialização de armas às empresas privadas de segurança. Portanto, todas elas têm estoque e todas elas têm armas para vender, e aquelas que não têm em processo de importação e até algumas em processo de desalfandegamento. Bom, eu creio que com as explicações dadas nós estamos conversados.